te agradecer em nome de Jesus, amém? Então agora, a palavra de Deus possa hoje falar aos nossos corações, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite apresenta a tua serva, Deus, que vai ministrar a tua santa palavra, que nesta noite possamos mais uma vez, Deus, ouvir a tua palavra, possamos, Deus, sentir a tua presença, Deus, que nesta noite a tua palavra seja lavada e ela produz nesta noite, Pai, resultado de transformação. É o que nós pedimos e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos, por mais essa noite gloriosa na presença do Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 10. Quero louvar a Deus, né, por esta igreja, pela vida de cada um de vocês. Estiveram olhando lá pela nossa viagem, pela nossa missão. Foi uma bênção lá na Paraíba, né? Nós pudemos ver a bondade de Deus e o favor de Deus naquele lugar, né? Lá foram 2 almas que se batizaram, né? 2 vidas. Obrigada, Pai. E apresentamos 2 crianças lá e também 4 vidas que aceitaram Jesus, né? Glória a Deus. 2 homens que aceitaram Jesus, um jovem lá também entregou sua vida. E nós cremos no trabalhar de Deus. E o Senhor também que entrou lá, o Seu Francisco, e nós oramos pela vida dele, ele também declarou, né, Jesus, e nós cremos que o Senhor vai dar continuidade na vida dos obreiros naquela hora. Eu creio que o Senhor vai nos dar a oportunidade de retornar àquela terra, assim também como Ele vai dar a oportunidade para cada um dos obreiros de conhecer lá e também de trazer eles aqui, assim o Senhor permitindo, né? Glória a Deus. Todos acharam? Bem, João 13, 10. Estou assistindo foto da irmã Elza. Está tudo bem com ela? Amém. Depois a gente fala com ela então. Que diz assim: E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Essa aqui é uma palavra bem conhecida em nosso meio, né, no Evangelho. É o momento em que Jesus ele volta a Jerusalém, e antes que aconteça, né, a festa da Páscoa, que era a festa onde as pessoas elas se reuniam em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E nós sabemos que o judeu ele tem essa tradição, né? Ele tinha essa tradição e alguns têm essa tradição até hoje de trazer à memória aquilo que Deus fez, né, na vida deles no Êxodo, quando Deus libertou eles ali do Egito e trouxe eles peregrinando no deserto, e Deus promoveu aquele grande livramento
quando ele manda Moisés matar o cordeiro e passar, né, o sangue nos umbrais da porta. E nós sabemos que ali foi a Páscoa, né, do Antigo Testamento, a primeira Páscoa. E a palavra Páscoa significa passar por cima, né? Então, enquanto Jerusalém estava se preparando para a festa da Páscoa, para trazer em memória o cordeiro que representou ali no Antigo Testamento o livramento, e aquela festa representava Cristo, né? Anunciava Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Nós não comemoramos a Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa, né? Ele é o Cordeiro de Deus que nos deu um grande livramento de morte, né? E não a morte física, mas sim a morte espiritual. Então, enquanto os judeus se reuniram em Jerusalém para festejar, para trazer à memória aquilo que eles vivenciaram, os seus antepassados, né? Vivenciaram no deserto, enquanto uns festejam em outro lugar, Jesus está reunido com os seus discípulos para anunciar aquele que haveria de trair. Então Jesus sabia que Judas iria trair. Tanto é que ele fala, ele faz um comentário: ó, um de vós vai me trair, né? Olha só, irmãos, que coisa difícil, né? E aí a Bíblia relata que aquele discípulo a quem Jesus amava, e os historiadores dizem que é João, estava deitado, né? Encostado sobre o peito de Jesus, e Pedro vai ali, né, no ouvido de João, cochicha ali, né, e fala assim para ele: quem será que vai trair o mestre, né? Qual de nós será, né? E João está lá, recostado no ombro de Jesus, e aí ele pergunta: mestre, quem de nós, né, vai te trair? Imagina a cena, né, irmãos? Imagina ali aquele momento em que Jesus está anunciando que será necessário que o Filho do Homem ele venha a ser lançado na mão dos pecadores, né? Que ele venha a ser entregue na mão dos pecadores, para que se cumpra a vontade de Deus, para a remissão dos pecados, para que a crucificação viesse representando o homem natural, né? O velho Adão, o homem que está aprisionado ali, né, pelos pecados, mas que quando passa ali o período da cruz, vem a ressurreição, que é a libertação, né? Que é o Espírito de Deus trazendo a ressurreição, um novo nascimento, assim como diz a palavra, que se por um homem entrou o pecado no mundo, e por este único homem todos também se tornaram pecadores, também por um homem, que é o segundo Adão, o pecado foi retirado, né, do mundo. Então nós somos gratos a Deus por este sacrifício que o Senhor promoveu em prol das nossas vidas. E nós vemos que Jesus não está preocupado com a festa, Jesus não está preocupado com Jerusalém, porque Jesus entende que aqueles judeus, aqueles homens, ainda não haviam compreendido de um todo que Ele era o Messias que haveria de vir, e que Ele era a verdadeira Páscoa, né? O verdadeiro Cordeiro Pascual. E Ele, no momento, a Bíblia relata aqui que Ele declara quem vai trair Ele fala: olha, aquele que pegar o bocado, né, um pedaço de pão, molhar comigo, é o que há de me trair. Então Judas vai lá, faz esse ato, né? Coloca a mão, molha o pão junto com Jesus. Ali ele já ia ministrar a ceia, mas numa festa antes da Páscoa, não no meio do povo, mas uma festa íntima e reservada, ou seja, uma comunhão íntima e reservada apenas com os 12, com aqueles que ele havia escolhido, né, com os seus eleitos. E no momento em que Judas molha ali o pão junto com Jesus, a Bíblia diz, o texto diz que naquele exato momento Satanás, né, o diabo, o adversário da nossa alma, se apodera de Judas.
naquele momento ele olha para Judas e fala assim: olha, vai e faz o que você tem que fazer, né? Vai lá e faça o que você precisa fazer. E os discípulos não haviam entendido ainda. Mesmo assim, ainda os discípulos ainda não haviam compreendido que era Judas que iria lá entregar o mestre aos seus opositores. Eles achavam que Jesus estava falando em relação à festa da Páscoa, mas não é sobre isso. E a Bíblia diz, o texto diz que o Espírito que está sobre Jesus ele se move em Espírito e ele vai dar um grande exemplo, né, de humildade e serviço aos discípulos. Então ele, antes mesmo de trazer a ceia, de anunciar o que Judas iria fazer, antes desse acontecimento, ele se turba em espírito, e a Bíblia diz que ele vai lá e se cinge com uma toalha e chama os discípulos para lavar os pés dos discípulos. E Pedro, provavelmente pelo seu temperamento, ele deveria ser o primeiro que estava na fila, porque ele estava sempre muito perto de Jesus, muito atento com tudo que Jesus falava e fazia. E quando Pedro se aproxima e fala: Senhor, o Senhor não teria que me lavar todo, né, dos pés à cabeça? E Jesus fala: não, vocês já estão limpos pela palavra. Então Jesus fala: apenas os pés é que eu lavo. E por que os pés, né? Aquele que está lavado, ou seja, de lavar-se não os pés, porque de todo você está limpo, porque ouviu a palavra. Mas os pés significam o quê? Que os nossos pés, igreja, nós ainda estamos pisando no mundo, né? Pisando nessa terra. E a terra, nós sabemos que é uma terra corrompida, contaminada, né? Então, os pés aqui, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está dando um exemplo de humildade e de serviço, né? Ele está dizendo: olha, é necessário nos purificar deste mundo. Então, Deus, através da tua palavra, ele nos purifica o nosso coração e na nossa mente, não é assim? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos limpos pela palavra. É isso que Jesus está dizendo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu já vos disse. Então, mente e coração é limpo pela palavra, né? Pelo sangue que nos purifica, que torna a nossa roupa mais alva do que a neve, né? Que não existe alvejante melhor do que o sangue de Jesus, é a tua palavra, pela qual nós somos lavados. Mas em relação aos pés, só existe uma maneira de nós sermos limpos da contaminação do mundo: é quando nós nos unimos e servimos uns aos outros. Esse é o exemplo que Jesus dá, né? Essa é a lição que Jesus quer dar antes mesmo do traidor ir lá e anunciar aos seus opositores o paradeiro de Jesus, a localização de Jesus. Ele já sabia que Judas iria trair, mas mesmo assim, igreja, ainda assim, o nosso Jesus, que é exemplo de humildade e de amor, ele não lançou Judas fora. Apenas no momento da ceia, que foi depois da lavagem dos pés, é que ele anuncia e fala: vai e faça o que você precisa fazer. Mas Jesus deixou o exemplo e amou eles até o último dia, né? E hoje nós amamos Jesus por quê? Porque ele nos amou primeiro, glória a Deus. Porque ele nos deu essa oportunidade de vivenciar a vida de Cristo em nós. Porque o apóstolo Paulo também fala assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o maior exemplo que Jesus deixou, que foi deixado pelo Mestre. E quando
Jesus dá esse exemplo, os discípulos eles ficam admirados porque os judeus tiveram muitos mestres no Antigo Testamento, muitos líderes, e nenhum líder fez isso, igreja. Nenhum mestre fez isso. Ele mandava fazer, mas ele não fazia. Só que Jesus, antes de ensinar, ele faz. Então nós aprendemos com um exemplo, é o que Jesus está falando. Não tem como a gente se livrar da contaminação do mundo, porque os pés que estão na terra, que estão no mundo, representa que nós temos ainda essa vulnerabilidade, né? Nós estamos ainda vulneráveis em relação às coisas do mundo. Então, quando eu sirvo o meu irmão, quando eu me lanço para estar disponível para ajudar o meu irmão, para servir o meu irmão, para ser humilde para com o meu irmão, é isso que Jesus está dizendo, e é isso que agrada a Deus. Então eu sou um instrumento na mão de Deus para livrar a vida do outro, porque não é nada sobre nós, igreja, é sempre sobre Deus e sobre o próximo. Essa é a representação também da cruz. Quando Jesus se entrega na cruz, nós vemos que a cruz ela tem o lado vertical e ela tem o lado horizontal. Isso significa que a nossa vida ela depende de Deus, e quando nós recebemos de Deus, nós recebemos de Deus para compartilhar, né? Para transferir, para transbordar na vida do outro. Então, por mais que eu seja servo, ou que eu seja líder, aliás, maior é o que serve, né? Não é assim que diz a palavra? Então, quem é que mais serve dentro da igreja? É o pastor. O líder é o que mais serve. É o que mais pratica serviço. Não é assim? Esse é o exemplo. Por isso que pastor sofre, né? Por isso que pastor não sofre. Nós vemos até uns que não aguentam, né, pastor, a peleja, a pressão, acaba desistindo, ou até mesmo tirando a própria vida, né? Nós vemos hoje em dia um número muito alto de suicídios pastorais, né? Ou de desistência mesmo. Por quê? Porque a pressão é grande. Mas Jesus ele nos ensina, irmãos, que quando nós seguimos o exemplo dele, é Deus que nos justifica, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá a vitória, aleluia. Assim como Jesus foi vitorioso, assim também nós seremos vitoriosos. Então esse é o grande exemplo da verdadeira liderança, né? A liderança que nasceu do reino de Deus, porque existem líderes e líderes, né? Existem pastores que são pastores que amam a ovelha, que servem, e existe o líder espiritual que gosta de ser servido, né? Não é um líder servidor como Jesus. Então nós vemos que a maioria dos líderes eles gostam de ser servidos pelos seus liderados, a maioria dos senhores gostam de ser servidos pelos seus servos, mas Jesus foi o único líder espiritual que teve essa humildade de dizer: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi para isso que ele veio. É um mestre, é um rabi, arrastava uma multidão, mas antes de falar, ele fazia. Isso que é lindo em Jesus, irmãos. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Primeiro ele ia lá, colocava a mão na massa, depois ele ensinava. Então Jesus ele faz dessa maneira comigo e com você. É assim que ele faz na nossa vida. Aqui nós vemos que ele fala: olha, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Mas se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, aleluia, para que como eu fiz com vocês, vocês façam também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
E a humildade, irmãos, é a marca do cristão. Sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. Porque antes da humildade precisa ter o serviço, né? Não adianta ter só o serviço e não ter a humildade, porque senão entra a soberba, entra a arrogância, entra o ego. E não é essa a nossa natureza. A natureza que nós recebemos de Jesus, o novo nascimento, a nova criatura. E ele diz aqui também: o maior dentre vós será o vosso servo. Então, no reino dos homens, quem é grande, quem é pequeno. Mas no reino de Deus, quem é grande é pequeno, e quem é pequeno é grande aos olhos de Deus. Então, aquele que mais serve, ele é maior. Não foi isso que foi dito também de João Batista, né? Quando os discípulos vão falar sobre João Batista com Jesus, o próprio Jesus fala que não houve profeta maior do que ele, né? Nem depois dele haveria um profeta como João Batista. E quem era João Batista, né? Um homem que andava no deserto, um homem que andava simples e estava ali para servir. Aleluia. Para servir a comunidade, né? Para servir aquela multidão de pecadores que ele trouxe para o batismo do arrependimento. Então ele foi considerado pelo próprio Jesus, o Filho de Deus, como o maior profeta. Ele não fez fogo descer do céu, ele não operou nenhum milagre, nenhum prodígio, como os profetas do Antigo Testamento, como Moisés, como Elias. Ele não fez nada de muito extraordinário, e ele foi considerado o maior dentre todos, porque ele abriu o caminho, ele se importou com o próximo. E vocês sabiam, irmãos, que Deus nos chamou, o chamado de Deus para a nossa vida nunca foi sobre nós, sempre foi sobre a nossa descendência e sobre o próximo, sobre aquele que está próximo de nós. Quem é o teu próximo? Aquele que está próximo de você, literalmente, né? É o teu parente, é o teu filho, são os teus pais, é o teu cônjuge. Então, o chamado de Deus para a nossa vida tem a ver com o outro, porque foi para isso que Deus chamou Abraão também. Note que quando ele chamou Abraão, ele falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela. Não foi assim? Ele pediu para Abraão se distanciar, porque a partir daquele momento Deus iria trabalhar no coração de Abraão, ia transformar sua mentalidade, ia entregar para ele uma nova família, né? E ele seria chamado pai de multidões, o pai das nações, o pai da fé. E nota que ele demorou para ter filho, né? Olha só, Deus fez uma promessa, mas ele se casou com uma mulher estéril. Mas por que Deus apostou em Abraão, né? Por que Deus creu que Abraão seria o pai da fé, né? O pai das nações, aquele a quem, depois da queda de Adão, Deus iria se revelar a ele, né? Depois do dilúvio, depois de tudo que aconteceu. Porque Deus sabia que Abraão iria passar o legado para Isaac, para Jacó, para José. Por isso que nós chamamos ele de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? É o Deus que ele vai agindo, irmãos, vai passando o legado de geração em geração, ou seja, ele é um Deus geracional. Por isso que quando ele levanta líder, o líder que agrada a Deus é o líder que serve. João Batista morreu, mas quantos discípulos ele deixou? Né? Olha o legado. Jesus morreu, mas quantos discípulos ele deixou? Paulo morreu, o apóstolo Paulo, mas quantos discípulos ele deixou? Legado. Até o Silvio Santos, né? Que era um judeu, não era ali praticante do evangelho, mas nós sabemos que temia a Deus,
deixou o legado porque conhecia a Deus, tinha a essência de Deus, era judeu, descendente de judeu. Então, irmãos, nós vemos que se a nossa vida estiver condicionada somente a nós, ou ao nosso querer, ou ao nosso desejo, ou à nossa vontade, nós vamos só perder tempo, a nossa fé é em vão. Porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? Então nós temos que receber de Deus uma fé viva, né? Uma fé espiritual, aleluia. Porque é o espiritual, é o Espírito que nos vivifica. Nota que a Bíblia diz aqui que Jesus, ele faz todo esse cerimonial, ele serve, ele dá exemplo, ele lava os pés dos discípulos. Alguns ficam até constrangidos, mas ele fala: eu estou fazendo isso, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. O que eu permito agora você não entende, porque servir não é fácil, igreja. Servir implica renúncia, implica em você abrir mão das suas próprias convicções, em renunciar, em engolir sapo, em suportar as aflições, em se abdicar de ti em prol do próximo. E nós estamos numa sociedade, nós vivemos numa sociedade completamente egoísta, egocêntrica, né? Pecaminosa. Porque o que é o pecado, igreja? O pecado é egoísmo, não é? É puro egoísmo. Essa é a simbologia do pecado. É quando eu penso só em mim, nas minhas paixões, nos meus desejos. E eu acho que eu estou prejudicando ninguém. Mas nós sabemos que o pecado, ele não só prejudica a pessoa, mas prejudica o próximo também. Né? Um filho, quando ele está dependente de drogas, além de ele se prejudicar a si mesmo, ele também traz tristeza para a família. Né? O pai sofre, a mãe sofre, os avós sofrem. Então nós vemos que isso aí é o que produz. Mas quando nós recebemos a libertação, o Espírito Santo, a nova vida em Cristo, aleluia, agora nós nos lançamos para servir o outro, para lavar os pés, para encher a bacia de água, para nos cingir da toalha da humildade, para nos despir, né, do velho homem, da velha natureza, do velho eu, do egoísmo do mundo. E quando eu pego a minha bacia e encho ela de água, bacia fala de ministério, igreja. É um instrumento, é um objeto, né? É um recipiente que representa o nosso ministério. A bacia é um ministério. Então eu encho o meu ministério, a minha bacia, com água viva. Aleluia. Que é a palavra de Deus para quê? Para que eu vou andar com uma bacia cheia de água? Para mim ficar olhando para ela? Para que eu vou me consagrar? Para que eu vou jejuar? Né? Para que eu vou orar? Para que eu vou me apartar, né, da aparência do mal, me desviar do mal? Para quê? Tudo isso é encher a bacia de água. Para ficar olhando para ela. Água parada, igreja, dá dengue, né? Água parada gera doença, não. A bacia cheia de água é para você colocar em movimento. É para você fazer como Jesus fez. É para chamar os discípulos. É para chamar aqueles a quem você quer bem, aqueles a quem você ama. E lavar os pés e limpar da contaminação do mundo. Porque o corpo, o coração e a mente, Deus opera. Mas aquilo que a pessoa vem, que traz do mundo, as impurezas, aleluia, as impurezas, a terra, o barro,
aquilo que vem impregnado nos pés, é só o ministério que tira, aleluia, que remove. É por isso que a palavra diz que quando a palavra de Deus é pregada, quão formosos, né, são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Então, quando fala de pés, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o serviço, tem a ver com o trabalho. Não que a pessoa não esteja regenerada, eu até estou regenerada, eu até nasci de novo, eu até recebi a revelação do Espírito, mas a terra que eu piso ainda está contaminada. Então não basta só ser regenerado, eu preciso receber aquilo que vem do meu irmão, eu preciso receber aquilo que vem do meu líder, do meu pastor, da minha irmã, da minha intercessora, do aconchego da igreja, aleluia, da comunhão dos irmãos. Então Jesus está dando esse grande exemplo, essa lição, e ele fala assim: se vocês souberem essas coisas, bem-aventurados sois, felizes vocês serão se vocês fizerem. E aí ele diz aqui: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, ou seja, no meio deles havia um que não ia conseguir sair da contaminação. Para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o quê? O seu calcanhar. Então nós vamos compreender o quê? O Espírito Santo nos regenera, a água da palavra nos limpa, e o ministério tira toda a contaminação. Mas ainda assim haverá em nosso meio aquele que não será limpo totalmente, né? Que mesmo você indo até ele com a sua bacia cheia de água, cheia de disposição, cheia de amor, ainda assim haverá em nosso meio aqueles que vão nos trair, né? Aqueles que, ao invés de dar lugar para o Espírito, para a nova vida, vão dar lugar para Satanás e seus demônios. E a traição, nós sabemos que aconteceu, foi necessário. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus tomou o bocado, né? Um pedaço de pão do Judas tomou o bocado e saiu logo para trair Jesus. E era já de noite, né? Então, independente, igreja, das aflições ou das dificuldades que o ministério ofereça, né? Ainda assim, Jesus nos ensina a servir, a encher a nossa bacia. Aleluia, Jesus. Em 1 Pedro 4,10, o apóstolo Pedro escreveu dizendo: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos dispenseiros, né? O que eu recebo de Deus não fica para mim. A minha consagração não é para mim, o meu jejum não é para mim. A minha entrega não é para mim. A minha busca pelos dons espirituais não são para mim. É sempre para o próximo. Eu vou encher a bacia e vou lavar os pés. E vou ser dispenseiro. Aleluia. Eu vou dispensar. Então a palavra dispensar quer dizer, não pertence a mim, é emprestado, né? Só vai passar por mim, aleluia. Então quando nós entendemos essas coisas, nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados quando praticamos essas coisas. E ele fala aqui da multiforme graça de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos usa, ele nos enche, ele nos abastece de múltiplas formas, de várias maneiras, de vários dons. Por isso que a Bíblia fala que a igreja, já vou encerrar, irmãos, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo,
E o corpo ele contém vários membros, né? E cada membro tem uma função. Então, ele traz a figura do corpo humano. O corpo não vive sem cabeça e a cabeça não é nada sem o corpo. E cada membro tem uma função. E ele reparte esses dons entre a igreja e o Espírito Santo. Então, quando ele reparte os dons entre a igreja, eu olho para o meu irmão e eu falo: olha, eu tenho o dom de pregar, mas eu não tenho o dom de interceder igual a minha irmã. Eu posso ter o dom de ensinar, mas eu não tenho o dom de louvar igual aquele irmão, né? E aí nós vemos que nisso forma o corpo de Cristo. A igreja viva. A igreja que é a coluna da verdade, né? A igreja que é o baluarte da terra. Aleluia. E nós vivemos em comunhão. E aí o Espírito flui em nosso meio. E os milagres acontecem. Aleluia. Então nós precisamos compreender isso, igreja, no nosso coração. E nós vemos aqui que em Atos 1 também, Lucas escreve ao seu amigo Teófilo. Ele envia uma carta a Teófilo dizendo: fiz o meu primeiro tratado ao Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Né? Lucas escreve o livro de Atos, e nós vemos no livro de Atos a igreja nascendo, o corpo de Cristo aparecendo, porque Cristo se desligou para subir com o Pai e deixou bem claro ele ser o cabeça pensante da igreja, o nosso guia, a nossa direção, de onde vem todas as informações para que a igreja aconteça. E nós vemos aqui a igreja primitiva nascendo. E aqui, Lucas ele fala: eu fiz o meu primeiro tratado, aleluia, minha aliança com Cristo. E aí ele fala: olha, eu não vou somente ensinar, mas eu também vou fazer, ou seja, eu vou colocar a mão na massa, para que o Espírito Santo se manifeste. E quantos milagres viveu a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Quantos milagres o Espírito Santo promoveu através daqueles irmãos daquela igreja, né? O batismo com o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, as pessoas elas estavam tão tomadas pelo Espírito Santo que elas entregavam os seus bens, o seu dinheiro, elas vendiam as suas propriedades e ia lá no pé do altar e entregava os valores, o valor total integral das suas propriedades, para que fossem divididos em igualdade e ninguém passava necessidade. Então era um grande avivamento que a igreja havia experimentado. Infelizmente hoje nós não vemos assim. Por isso que eu falei, nós estamos diante de uma sociedade egoísta, egocêntrica, né? E que só pensa em si mesmo. Em Filipenses 2, 5 a 11, Paulo descreve de forma resumida toda a humilhação e exaltação de Cristo, e todo o sofrimento e glorificação de Jesus Cristo. Então ele primeiro se tornou servo, para depois ser proclamado Senhor da glória. Em Mateus 23, 12, Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então foi isso que Jesus fez. Primeiro ele se humilhou, depois ele foi exaltado pelo Pai, no qual colocou o nome dele sobre todo o nome, né? Exaltou soberanamente, no qual o nome de Jesus está acima de todos os nomes, e esse nome tem todo o poder. Jesus Cristo é o exemplo perfeito para imitarmos. Para ser Senhor, primeiro ele se tornou servo, e para ser servido, primeiro ele serviu, e para ser amado, ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E assim será conosco, igreja. Por mais que eu esteja no cargo de liderança, por mais que eu seja líder na minha casa, por mais que eu receba autoridade, eu tenho que servir. Aleluia.
porque o verdadeiro líder é o que serve. Glória a Deus. E mesmo que nós venhamos passar por humilhações, por situações de aflição aqui na terra, nós sabemos que não há de ser comparado a glória que há de nos ser revelada. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela torna para nós um peso muito excelente de glória. Aleluia. Então que você fique firme, que você seja constante, firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluia. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui nos preparando, enchendo a nossa bacia de água, aleluia, deixando ela bem luminosa, bem lustrada, bem limpa, aleluia, para que quando o Senhor enviar os pecadores a esta casa, nós estejamos preparados para servir, para lavar os pés uns dos outros e para imitar a Cristo. Amém, igreja? Aleluia, aplauda o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Ficar nessa noite, vamos orar com Jesus Cristo, né? Deus seja louvado por esta palavra, né? E por essa oportunidade que Deus nos dá nesta noite de receber o alimento espiritual, amém? E essa palavra que eu creio nesta noite, no nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos já, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra, Deus. Por este momento, Deus, aonde, Deus, receber o alimento espiritual, Deus, para nos manter de pé, Deus, para nos manter, Pai, nesta jornada, nesta caminhada com o Senhor. Senhor, que nesta noite, Deus, possamos sair daqui, Deus, crendo mais, confiando mais, Deus, pois o alimento, Pai, já está dentro de nós. Senhor, que nesta noite, Pai, nos capacita, nos prepara, Deus. Assim, Deus, como a tua palavra diz, nós temos que nos preparar, Deus, para receber, Deus, ao povo, Deus, que o Senhor vai mandar para este lugar. Então, que nesta noite, Deus, possamos sair daqui, Deus, com a nossa mente, com o nosso coração, Deus, crendo, acreditando no nome de Jesus Cristo, Pai, porque somente a tua palavra, Senhor, ela é o alimento que nós necessitamos, Deus, para nos manter, Pai, alerta, para nos manter de pé. Então, que nesta noite, Pai, nos leva, Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, debaixo da tua presença, Pai, guardando, Pai, a entrada, guardando a saída dos meus irmãos, Deus, e guardando também, Deus, aquele que está aqui nesta noite, Pai, mais uma vez, Pai, nós nos pedimos aqui, Senhor, só que nós continuamos, Deus, com o nosso culto, Pai, lá na nossa casa. Então, que nesta noite, Deus, possamos te louvar, possamos agradecer o teu santo nome, Deus, pois somente o Senhor é fiel e verdadeiro para transformar, Senhor, os corações. Então, que nesta noite, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite: